Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite aí da coordenação, Rodrigo, Adilson, agradecer a presença de vocês, a equipe da SEAD aí que está em peso, né? Que bom. Então, muito obrigado aí pela colaboração. E vamos brincar um pouquinho com obras de arte e ver se a gente consegue enxergar, além das obras de arte, além da beleza, da estética que elas apresentam, se a gente consegue enxergar matemática, ok? E eu começaria com uma figura bastante famosa de Leonardo da Vinci. Por que eu gosto de começar com essa figura? Porque o Leonardo botou o homem de Vitrúvio de braços abertos para receber vocês aqui, por exemplo, né? Mas será que tem bastante matemática? Ou será que tem bastante arte? Será que tem bastante arquitetura? Será que tem bastante ciência atrás dessa figura? Ele poderia falar, ó, senza guardare non si può capire. Quer dizer, sem observar com detalhes, você não pode compreender, não é isso? Então vamos tentar observar as obras de arte com bastante cuidado. Como vocês podem ver, logo no início tem algumas figuras geométricas. Então você pode dizer, olha, o homem de Vitrúvio, ele não está só simplesmente de braços abertos, dizendo, olha, aqui é o leste, aqui é o oeste, né? Norte e sul, mas ele está recebendo a gente, mas provavelmente tem muita matemática atrás dessa figura, né? Como que ele fez essa figura? Provavelmente a gente nunca vai saber. Mas se a gente tentar explorar, e tem muitas pessoas que exploraram matematicamente essa figura, vocês vão ver que vai aparecer bastante relações matemáticas, razões e proporções. E isso também nos leva, quando você pensa em matemática e obras de arte, lembra o Pensador de Auguste Rodin, né? Sans penser que vous ne pouvez pas. Se você não pensar, você simplesmente vai olhar uma escultura lá, né? Mas se você pensar, o que será que ele está pensando? Em algum problema matemático? Em alguma obra de arte? Em alguma ciência? Em algum mundo, né? E o próprio Rodin diz que a arte não é senão sentimento, mas sem a ciência dos volumes, das proporções, das cores, e sem a destreza da mão que moldura ou que desenha, o sentimento mais vivo paralisa-se. Então veja que os próprios artistas têm alguma coisa de matemática na mente, né? Então a gente poderia voltar talvez à antiguidade. Como é que surgiram os primeiros trabalhos artísticos, né? Pelos povos primitivos. Então eu poderia, será que os primeiros pintores e escultores surgiram, por exemplo, aqui no Brasil, lá na Serra do Capivara, lá no Piauí, né? Será que os primeiros pensadores brasileiros desenharam as figuras lá? O que é que eles queriam mostrar com essas figuras? Animais e aqueles tracinhos. Será que eles faziam já uma correspondência bionívoca entre o número de animais e aqueles tracinhos que eles desenhavam? Pode ser. Então a gente pode tentar explorar as obras de arte não só pela beleza, né, pela estética, mas ir mais a fundo, né? Observar, por exemplo, a mão em negativo. Será que ele simplesmente estava com a mão suja de lama lá, um ancestral, meteu na parede da rocha e deixou marcada a mão, ele viu que era interessante? Ou será que ele correspondia, esses 5 dedos, com a contagem já, né, nas épocas iniciais do pensamento do homem? Depois a gente pode pensar no Neolítico, né, os instrumentos de pedra que eles foram construindo, né, os instrumentos que eles precisavam construir, porque nessa época eles já começaram a se estabelecer em locais, então eles inventavam o quê? Artesanatos, cerâmica para guardar alimentos ou água, etc., né? Começou a usar os instrumentos, né, e fazer construções com as pedras e ossos. Veja lá um osso também com marquinhas. Será que aí ele já tinha a ideia de função, fazendo uma correspondência bionívoca entre cada animal que ele comeu, que tinha aquele osso lá e, enfim, né? E a matemática? Então, por trás dessas obras primitivas, será que a gente encontra matemática? E os primeiros arquitetos, para construir esses monolitos, né, antigos, por exemplo, Stonehenge, que tem uma construção em que no solstício de inverno o sol nasce exatamente entre 2 monolitos. Será que era um templo religioso ou um observatório astronômico? Porque ele tem uma forma circular, enfim,
tem uma geometria, uma arquitetura, uma matemática por trás disso que pode ser estudado e aprofundado. Os próprios matemáticos, quando começavam a representar a raiz de 2, desenhavam em tabletes. Era uma obra de arte, você fazer uma representação dessa num tablete. Imagina os babilônios lá fazendo esses desenhos. Ou então fazendo uma carta astronômica num tablete. Ou desenhando animais, a caçada numa pedra. Então, por trás dessas obras de arte, a gente pode tentar explorar muitas coisas. E cada uma delas talvez dê um trabalho aí de iniciação científica ou de pesquisa, não é? Por exemplo, os egípcios. Eles já tinham a ideia de você fazer figuras proporcionais. Imagina que, às vezes, eles desenhavam, no fundo, uma malha quadrada para desenhar as figuras proporcionais. Já usavam o quê? A lei da frontalidade. Já desenhavam um pé na frente do outro, né? Olha só, a cabeça e os pés apontando sempre do mesmo lado, um pé na frente do outro, o tronco e o olho para frente. Então eles tinham uma ideia, uma percepção incrível. Depois, na Grécia, uma das mais belas obras de arte da Grécia é o quê? O Partenon. E a matemática que se encontra lá, né? Então, você fica encantado quando você chega lá, você vai ver o quê? Que os templos que eles construíam, como esse para a deusa Atena, você tem N colunas na frente e na lateral você tem 2N mais 1 colunas. Uma coisa fantástica, né? Então, eles já tinham uma ideia de proporção. Construir um objeto desse tamanho, né, de 70 por 32 metros quase de largura, né? E será que eu posso estabelecer algumas razões, proporções? Se eu forçar um pouquinho, eu posso achar até a razão áurea aí, né? Mas será que tem outras razões? Simetrias, né? Então, se eu pensar nas medidas do comprimento, largura, altura, será que tem alguma proporção matemática? Outra obra de arte que é interessante, o professor Roberto tem aqui no site do Pitágoras, né? Hipertexto Pitágoras, a escola de Atenas, de Sânzio, né? Rafael de Sânzio. Então aí já começa na Renascença o quê? A ideia da perspectiva. Se você olhar direto lá no fundo, o que você vai ver? 2 filósofos, 2 cientistas interessantes, não é? Então, você pode tentar descobrir que, olha só, aqui na frente você tem um arco maior, depois ele vai se afunilando e você vai ter um ponto de fuga aqui praticamente entre Platão e Aristóteles. Então, a gente tem figuras desenhadas na Renascença retratando os filósofos e os cientistas, né? Outra figura também espetacular é o nascimento da deusa Vênus, né? Então, do Botticelli. Também aí a gente pode questionar, bom, o tamanho. Geralmente uma obra de arte, quando você visita, aparece o quê? O nome do autor, o ano, o tamanho, como que ela foi feita, né? Se é pintura a óleo, têmpera, a fresco, etc. A galeria que ela está. Quem for em Florença, vale a pena chegar até lá para ver, né? Aliás, quem foi em Florença e não for ver esse quadro, né, está perdendo muito. E aí a gente poderia analisar, bom, o que eu vejo numa figura desse tipo? Mesmo que eu não vejo nada de matemática, estou vendo que é uma deusa saindo lá das águas, né? Uma expressão um pouco distante, modesta, tapando com a mão e os cabelos, né? Enfim, e o que mais que eu posso ver? Trazendo, ou empurrando, ou soprando ela do mar para a terra. Quem que está recebendo ela aqui na terra, né? Atrás, o que eu vejo? Aquelas rosas, né? Então eu poderia ver a rosa, né? E bela e perfumada, símbolo do amor, mas tem espinhos, porque às vezes o amor também tem alguns, né, sentimento doloroso. Então como é que Botticelli pensou nisso tudo, né? O vento, né? Zéfiro, deus do vento, né? Soprando talvez para que ela saia lá do mar e nasça, chegue até a terra. Aqui, abraçado a uma ninfa que depois ele raptou e depois se apaixonou por ela, ela se apaixonou, enfim, ela consentiu, né? Desposou e virou depois a deusa das flores, né? Também há uma das 4 ninfas aí representando a primavera, recebendo, né, a Vênus.
né? E atrás um laranjal também coberto com flores, que aí a figura não está muito boa. Mas enfim, eu poderia observar uma obra de arte como todo mundo veja, tentar analisar isso aí, sem pensar em matemática, a beleza, estética. Mas por trás disso, será que eu consigo observar a profundidade, né? O próprio Leonardo da Vinci usou bastante o esfumato, né? Que as figuras fazia a graduação para você representar a profundidade, escurecendo ou não uma figura. Então, além das figuras, da beleza, né? A gente tem muito mais do que a beleza e a forma. Outro quadro interessante de obra de arte, que talvez seja matematicamente o mais famoso, é o Melancolia, de Dürer, também na Renascença. Observe que tem uma mulher aí, tipo o Pensador de Rodin, que eu mostrei no início, né? Será que ela está pensando? Cansada de tanto estudar matemática? Eu creio. Por quê? O que tem aí? Ela está rodeada de objetos matemáticos. Tem um quadrado mágico, que eu ampliei aqui, ó, ali em cima. Tem uma balança, tem objetos espaciais, tem um compasso. Bem, ela deve ter passado a noite estudando matemática, né? E está lá cansada, ainda refletindo. Então, esse é um quadro que a gente pode explorar bastante em matemática. O interessante é explorar esse quadrado mágico, que tem muitas propriedades que vocês vão ver agora. Por exemplo, esse quadrado mágico, o número mágico dele é o quê? Se você somar as linhas, as colunas, as diagonais, você obtém um número 34, certo? Mas olha que interessante, se você somar os quadrados das linhas 1 e 4, são iguais, 438. Se você somar as linhas 2 e 3, os quadrados, vai dar 310. As colunas também, 1 e 4, 2 e 3. O mais interessante, ele fez essa obra em 1514. Olha o número que ele coloca aqui. Albert Dürer. Primeira letra do alfabeto e a quarta. Será que ele quis dizer isso? Então, se a gente começar a explorar as obras de artes, e essa principalmente, é muita coisa para explorar. Você tem muitas outras propriedades. Vocês podem ir pensando e depois vocês podem me dizer que outras propriedades vocês descobriram. Bem, mas como eu disse na minha divulgação, eu gostaria de discutir com os estudantes se eles já foram visitar um museu. Provavelmente já foram. Ou uma obra de arte, uma exposição de arte, né? Seja ela de pintura, escultura. Mas será que o professor de matemática de vocês levaram vocês nessa exposição? Né? Geralmente o professor de matemática fala, isso é coisa do professor de arte, isso é coisa do professor de história. Tanto é que eu fui esse ano com alguns lá no Museu de Portinari, disse que eu fui o primeiro professor de matemática a levar os alunos lá. O cara ficou encantado, falou, olha, não vem professor de matemática. Então, gente, o que eu quero é abrir os horizontes para o professor de matemática, dizendo que ele pode ensinar matemática usando as obras de arte. Pode ter como motivação as obras de arte. E pode começar desde o início, perguntando, bom, se eu vou visitar um museu, uma exposição, o que eu discuto com os alunos? Como é que eu preparo esses alunos para levar para a exposição? Será que eu vou perguntar, bom, que quantidade de pessoas eu vou levar? Ou quantos grupos eu vou ter que distribuir as turmas para visitar esse museu? O tutor ou monitor de lá vai dar conta de atender. Disposição das salas, corredores, quadros, né? A circulação no museu, o roteiro, a ordem das obras. Por quê? O que interfere na observação das pinturas? Então, o que eu quero é que os alunos ou os professores que levam seus alunos comecem a pesquisar. O que eu faço para preparar? Será que a ordem que aparece as pinturas tem uma certa ordem? Por quê? Será que eu tenho que ler alguns textos ou informações sobre o museu antes? Que informações eu vou dar para o aluno? E o que o aluno de matemática pode fazer? O professor de arte e de história provavelmente vai dar umas tarefas para eles na volta, para eles relatarem. E o professor de matemática? O que a gente pode explorar? Então, veja, eu posso tentar observar o quê? Se eu tenho alguma coisa ligada à perspectiva, né? Será que eu posso perguntar, bom, será que quando eu vejo uma obra de arte, o conhecimento matemático foi incorporado a essa obra de arte? Né?
Qual o papel da pintura para o homem? Enfim, a pintura vem mudando ao longo do tempo. Como? O que muda? Por quê? Então você vê algumas figuras da Renascença que estavam mais preocupados em representar as coisas tridimensionais no plano. Não é? Olha a perspectiva de Brunelleschi, por exemplo. Então, a ideia de perspectiva nasce lá da arquitetura, da pintura. Então, a perspectiva que a gente estuda aqui no curso de desenho geométrico, geometria descritiva, perspectiva, vem de lá. Então, eu posso estudar as obras em que eles começaram a ver a beleza, a estética, a harmonia, equilíbrio, lógica, simetria, razão, proporção, composições, abstração geométrica, as cores, o contraste, né, a profundidade que eu já disse. Então, essa perspectiva da Renascença consegue colocar as coisas tridimensionais no plano. Então você consegue ver uma figura dessa, imaginando que aqui na frente você tem, por exemplo, Euclides, e lá atrás você tem Platão, Aristóteles, etc. Então você tem uma profundidade, ou seja, você consegue determinar aí um ponto de fuga. Aqui são, né, o Platão e o Aristóteles lá no fundo, aqui eu tenho o Euclides, aqui o Ptolomeu, enfim, se vocês entrarem no site da Hipertextos Pitágoras, vocês vão ver os nomes de vários desses gênios da antiguidade que estão representados aí. Né? Mas às vezes na pintura, no desenho, tem algumas impossibilidades, né? Por exemplo, esses objetos aí, uma escada de Penrose, que é exatamente uma generalização lá daquelas 3 barras impossíveis, né? A própria superfície aí, a Moebius, né? A de Moebius, feita pelo Escher, em que não tem lado, né? Você sai de um lado e volta por ele mesmo, se você percorrer. Basta você pegar uma tira, dar uma dobradinha e encostar, colar o outro lado. Pronto, você tem uma faixa desse tipo. Você pode ter coisas impossíveis também nas gravuras de Escher, ou ter coisas desse tipo de Mondrian, que você fala, bom, será que ele pensou numa alguma razão entre os lados desses retângulos que ele construiu? Será que tem a razão áurea aí, que é tão falada, às vezes, né? Então, eu gostaria de citar um grande matemático, que é o Hard, diz que o apelo para os padrões de beleza e elegância também é forte motivação para a investigação matemática. Ele dizia que as demonstrações de Euclides, como o Teorema de Pitágoras, demonstração de que existem infinitos primos, que raiz quadrada de 2 não é um número racional, elas são esteticamente agradáveis, simples e inteligíveis mesmo para um leigo. Então veja que ele idolatrava esses teoremas principais como se fosse uma obra-prima, uma obra de arte, não é? Porque ele mostra bem claro que até para os leigos é fácil de você entender as demonstrações. Basta você ter um pouco de conhecimento, né? Mas você consegue imaginar. Então, nas pinturas, eu poderia começar a explorar o que o pessoal mais cita. Razão áurea. Bom, o que é a razão áurea? Você tem um segmento AB, você divide ele na razão áurea quando? O segmento todo, se você dividir ele num ponto C, esse comprimento todo vai estar por essa razão de A até C, assim como esse parte maior vai estar para outra parte menor B. Então eu digo que A mais B está para A, assim como A está para B, essa é uma razão áurea. Mas que razão é essa? Que número é esse? Se você fizer as continhas, você vai ver que o número vai dar próximo de 1.618. Né? Eu pego o maior, divido pelo menor, tem que ser um pouquinho maior do que 1, não é isso? E eu posso construir também um retângulo de ouro. Se eu pegar o ponto médio, dividir ele aqui ao meio, pegar essa diagonal, baixar aqui, eu tenho aqui, se ele tiver lado 1, aqui vai ser 1 sobre 618. Mas será que aparecem outras razões? Bem, eu poderia talvez tentar generalizar isso aí para o espaço. Será que eu tenho um cubo de lado 1, depois eu posso construir o quê? 1, 1 e 2. Então, será que eu posso construir algumas figuras espaciais que sejam harmônicas? Que outras razões poderiam aparecer? Né? E para isso, a gente pode começar a analisar e aprender um pouco de estatística com os alunos. Vamos visitar uma exposição de Portinari. Pego diversos quadros de Portinari, olha só. Vou fazer uma pesquisa. Verifico. Quando o cara
foi desenhar, será que ele já tinha a tela padronizada na época dele? Os artistas antigos tinham uma tela padronizada? Se eles faziam um afresco, eles tinham o tamanho correto de parede para eles desenharem? Então, vamos começar fazendo o seguinte, vamos tentar observar o tamanho dessas obras. É claro que você vai olhar um quadro, a primeira coisa que você vê é o tamanho desse quadro. Então peça para os alunos, vão medir o comprimento e a largura, pronto. O fato de você pedir para um aluno medir e depois ele vai calcular o que é a área, por exemplo. Comprimento vezes a largura. Bom, e a diagonal? Vamos calcular a diagonal desse quadro. Bom, aí a gente pode brincar o quê? Será que existe uma relação entre o comprimento e a largura de um determinado quadro? Entre a diagonal e o comprimento, ou a diagonal e a largura? Se você pegar aleatoriamente, você pode ver uma estatística nas obras de Cândido Portinari e as relações entre comprimento e largura. Olha só, o comprimento e a largura, se você pegar 30 obras, exceto os painéis que são desenhos, né, pinturas bem grandes e bem retangulares, compridas. Então você pode observar, olha, o comprimento pela largura, a média das razões, né, desses quadros é 1,31. Está bem distante da razão áurea. Olha só. Então você pode calcular o desvio padrão, o erro. Então o que você pode estudar? Você quer ensinar estatística? Olha, um trabalho agradável. O cara vai procurar obra de arte, vai fazer as suas continhas, vai estudar frações, né? E faça ele fazer na mão e depois na calculadora, né, para conferir. E que número que é esse? Não é o número áureo. Você pega as obras de Tarsila do Amaral também. Pega um conjunto de quadros aleatórios, pelo menos 30 quadros dela. Faz o mesmo raciocínio. Calcula comprimento pela largura. Olha lá, 1,354. Também é um número que está distante da razão. Mas se você pegar a diagonal pela largura aqui, olha, já dá mais próximo da razão áurea. Então você pode explorar essas quantidades estudando estatisticamente com os alunos, não é? Depois você pega o do meu xará lá, Salvador Dalí. Mesma coisa, você analisa as obras dele, pega o comprimento pela largura, faz uma análise estatística, faz a média de todos esses valores, você vai ver que o comprimento pela largura está próximo de 1,30 alguma coisa. Né? 1,336. E a diagonal pela largura, 1,66, já mais próximo da razão áurea. Então, o valor médio, né, você pode calcular o erro, desvio padrão, etc. Além disso, você pode fazer teus alunos trabalharem. Pega um conjunto de retângulos de medidas aleatórias, depois você sabe a medida, distribui para os alunos. Aí você pede para ele, qual retângulo você mais gostou? Eu gostei desse, professor. Meça o comprimento e a largura. Calcule a área, diagonal, calcule as razões. Pronto. Será que ele vai escolher um retângulo que está na razão áurea, que é a badalada, né? Ou será que ele vai escolher um quadrado, ou vai escolher um retângulo bem compridinho, né? Então, a mente humana, junto às percepções de proporções, exerce uma grande influência nas nossas escolhas. Então, vocês vão ver como cada aluno vai escolher. E você pode usar retângulos de mesma cor para não falar, não, esse tem uma cor mais bonita, eu vou escolher pela cor. Né? Então, se você botar vários retângulos e faz eles escolherem, o que você vai encontrar? Bom, numa pesquisa que a gente fez, você pode, pedir para ele medir o comprimento, a largura, calcular o comprimento pela largura, calcular a área, calcular as razões, diagonal pela largura, diagonal pelo comprimento. Então, e aí perguntar para ele, que número que deu? É claro que cada um vai ter um número lá. E com isso, a gente pode verificar o seguinte, que de 52 alunos, se a gente pegar uma das turmas que a gente testou, você vai ver que a maioria, a média do comprimento pela largura, está próxima de número plástico e não do número ouro, que é 13. E outras razões, você vai ter 17 alunos. Então, dos 52 alunos, a maioria escolheu o número plástico. Que número é esse? Bem, eu poderia pensar desde Pitágoras, né? Que tem os números figurados, você poderia explorar os números figurados, etc.
pensar o seguinte, bom, se ele escolheu um retângulo, se ele fosse fazer uma figura, será que ele faria dentro daquele retângulo? Né? E aí então, como que ele distribuiria a figura naquele retângulo? Como é que ocuparia o espaço da folha? Qual seria o movimento de criação, composição, o uso de pontos, linhas, traços, curvas, né? A textura? Será que isso desenvolve habilidade matemática no aluno? Né? Além disso, se eu pensar em termos de obras de arte, eu poderia pegar e desenvolver com ele o quê? Essa obra de arte, será que é mesmo da Renascença? Será que eu posso fazer um exame e determinar a idade, né, a datação dessa obra de arte? Então tem muitos pigmentos que o pessoal usa que só apareceram ultimamente. Então, se o cara for, olha, isso aqui é uma imagem lá do século tanto, ela vale 3 milhões de dólares. Aí você vai ver, você faz uma análise para ver se ela realmente foi feita naquela época ou se ela é uma imitação. Então, você pode usar radiografia, observar o que está por trás da superfície do quadro. Você pode ver que tem muitas obras que foram repintadas várias vezes para conservar, coisas desse tipo. Então, o que explorar? Quero mostrar que você pode explorar a sequência de Fibonacci, sim, explorar o número de ouro, mas você pode explorar outros números, né? Agora, a gente viu que será que esses dois números, Fibonacci e o número plástico, que é o número de Padovan, ou o número radiante, né? Será que eles aparecem? E como eles aparecem? Qual a relação deles com as equações? Será que eu tenho um tipo de equações harmoniosas que vão gerar esse número? Será que eu tenho outras razões harmoniosas? Tenho. A equação é a equação polinomial bem simples. X elevado a n menos x menos 1 igual a 0. Essa é uma equação harmoniosa de grau n, n maior ou igual a 2. E aí eu vou fazer o quê? Vou estudar as raízes dessa equação. Bom, se é uma equação dada por uma equação fn de x igual a 0, onde fn de x é uma função polinomial, toda função polinomial é contínua, então eu posso explorar o seguinte, se ela tem uma raiz real, eu pego o intervalo AB e verifico o valor da função no ponto A e no ponto B. Se eles tiverem sinais contrários, significa que ela passe de um sinal para o outro. Ela muda de sinal nesse intervalo, ou seja, se o f de A vezes f de B for menor do que 0, ela trocou de sinal nesse intervalo. Então eu posso garantir pelo teorema do valor intermediário que existe pelo menos uma raiz real nesse intervalo. E aí eu pego, por exemplo, essa equação, observo que fn de 1, 1 menos 1 dá negativo, menos 1, é menor do que 0. O fn de 2 para n maior ou igual a 2 dá positivo. Pronto. Então as equações harmoniosas de qualquer ordem têm uma raiz entre 1 e 2. Para qualquer ordem n maior ou igual a 2. Então existe uma raiz no intervalo. E eu disse que para n igual a 2, bom, deve ser uma equação harmoniosa. Que equação é essa? X ao quadrado menos x igual a 1. Se você pegar a razão áurea, A mais B está para A, assim como A está para B, faz o A igual a x e o B igual a 1. Você vai obter essa equação. Equação de Fibonacci. Uma equação harmoniosa de ordem 2. Pronto. Qual a raiz dessa equação? O número φ, o número de ouro, né? Outra maneira de obter o número φ é o quê? Pega a equação discreta que a gente usa geralmente para fazer uma modelagem discreta de crescimento de populações. Imagina que você tem uma população Fn. O Fibonacci dizia que era de coelhos, né? Dizia o quê? Bom, eu vou ter um número Fn de coelhos num instante proporcional, né, ou igual ao que eu tinha no instante anterior e no outro anterior. Ou seja, o cara era o número atual de coelhos ou de indivíduos daquela população era a soma dos pais e dos avós. Olha só, Fn é a soma dos dois anteriores. Se eu considerar aquele alfa igual a 1 e beta igual a 1, e as duas condições iniciais lá, F0 e F1 igual a 1, eu tenho uma equação discreta de primeira ordem. Né? Então, para resolver uma equação, aliás, de segunda ordem, para resolver uma equação discreta de segunda ordem, eu tenho que ter duas condições iniciais. Então ele dizia, bom, eu tenho um casal de coelhos no primeiro mês. No segundo mês tem o casal de coelhos, mas aí ele já começa a reproduzir. Então, a partir do segundo mês, ele já vai ter no instante inicial tinha um coelho, um casal, no instante seguinte o casal amadurecia, depois de duas, né, gerações ele começava a procriar. E aí se eu resolver essa equação discreta, eu vou ter uma solução desse tipo aqui, olha.
Para resolver uma equação discreta desse tipo, você supõe que a solução geral do tipo lambda elevado a n. Substitui lá, né? Supõe que lambda é diferente de zero, e aí você vai encontrar, então, um fn que vai ser uma combinação de 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número áureo, e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Faz uma combinação, você tem, então, a solução geral da equação de Fibonacci, equação discreta. Olha que incrível essa equação. É uma equação que envolve um número irracional. Eu vou operar com ele, fazer adição com outros números, vou fazer potência dele, e o que eu vou obter? Muito mais do que números racionais, vou obter números inteiros. A sequência de Fibonacci. Então veja, uma combinação de números irracionais te dá uma sequência de números. Se você sair na calculadora vai dar errado, vai dar 1,99, 2,99, não vai dar 3, tá? Mas pega um computador que faz com aproximação melhor, vocês vão ter exatamente os números, essa sequência de números, que é a sequência de Fibonacci. E ela aparece também, por exemplo, razão entre esses lados aí do pentágono, né? Então, da estrela pitagórica, né? E o que acontece com essa sequência de números de Fibonacci? Ela vai para n muito grande. Quando eu pegar a razão entre um termo e o anterior, a gente vai ver que cada vez mais ela vai aproximar desse número irracional, que é o número áureo. Então o limite do fn mais 1 sobre fn deu isso. Ainda mais, você pode observar que ela vai alternando, olha só. O primeiro termo é 1, depois é 2, depois a razão, né? Entre 1 e 1 é 1. Depois a razão entre 2 e 1 é 2. O próximo é 3. A razão entre 3 e 2 é 3 meios. O próximo é 5. A razão entre 5 e 3, e o anterior, 5 terços. Ela vai determinando valores que vão estar em intervalos encaixantes. Então ela vai convergindo, alternando, hora mais, hora menos, mas vai sendo acima ou abaixo do número de ouro. Então esse é um resultado interessante dessa sequência, que é também representada geometricamente. Então vocês podem ver a representação geométrica por uma espiral de Fibonacci. Seria uma construção geométrica em que eu começo com quadradinhos de lado 1, 2, 2 e 1 dá 3, 3 e 2, 5, 5 e 3, 8, assim por diante. Então cada um tem a medida do lado igual à soma das medidas dos dois anteriores. Eu não sei se eu tenho um filmezinho aqui. O importante é que você gera uma espiral fazendo a ligação desses quadradinhos. E o interessante observar é que, dado um retângulo na razão áurea, imagina, vamos começar de trás para frente agora, pega esse retângulo maior, divide ele aqui, esse lado maior, na seção áurea. Esse retângulo que ficou também é um retângulo áureo, divide na seção áurea. O que sobrou também é um retângulo áureo e assim por diante. Então são propriedades que a gente pode explorar. Bom, isso com relação à equação harmoniosa de grau 2. E a de grau 3? A de grau 3 é exatamente a de Padovan, aquela que vai dar o número plástico. É claro que você pode resolver essa equação fazendo algumas substituições, porque ela é uma equação cúbica bastante simples, né? X ao cubo menos x menos 1 igual a 0. Se você fizer a substituição aí de Cardano, Tartaglia, você vai chegar numa solução bastante simples, que é esse número aqui, ó, o número plástico, 132,4. Não dê risada daquela foto lá, não. Quando vocês têm que fazer um documento, vocês vão tirar uma fotografia. Essa fotografia está na razão áurea? 3 por 4? 4 terços, o que é? 1,3. Está mais próximo de quanto? De 1,32. Por isso que eu botei essa foto aqui,
num garoto que quando era pequeno gostava de matemática, né? Então, as fotos 3x4, por quê? Será que a beleza da nossa cara é uma beleza radiante, como dizia um francês sobre o número plástico, né? Então vejam, a razão 4/3 é 1,33, próximo disso daqui, e não é próximo da razão áurea, né? Então a gente pode explorar essa equação e também podemos explorar como? Bom, eu não sei resolver a equação cúbica, mas eu posso fazer o quê? Quero achar uma raiz. Eu sei que ela é uma equação harmoniosa. A raiz dela está entre 1 e 2. Pronto. Eu vou chutar um ponto médio aqui, por exemplo. Vai dar 1,5. Mas eu sei que 1,5 e 1 tem sinais trocados. Então, ela vai ser um pouquinho menor. Então, eu pego o ponto médio. Então, eu posso resolver fazendo sempre um processo de encontrar valores médios. Então, eu tenho um método de abscissão para encontrar raízes de funções algébricas, em especial de polinômio desse tipo. Da mesma forma, eu posso usar também uma equação discreta. Dado um chute inicial x0, pelo método de Newton, eu tenho aqui x0, tem um valor da função aqui. Aí eu traço uma reta tangente. Onde essa reta tangente cortar o eixo x, você tem um novo ponto. Ele é o ponto onde a função corta o eixo x? Não. Então aqui eu traçaria outra perpendicular, acho um novo ponto aqui, traço uma nova tangente, eu vou verificar que essas tangentes vão cortar o eixo do x cada vez mais próximo do zero da função. É um método de Newton. Só posso usar isso aí quando? Nem todas as vezes eu posso usar. Por quê? Eu estou dizendo o quê? Que o xn mais 1, dado um x0, xn mais 1 é xn menos f de xn sobre f' de xn. Esse cara aqui tem que ser diferente de zero, né? Então, nesse caso eu posso usar. Se eu dou um ponto e começo a trabalhar com isso, deu f' de um certo xn igual a zero, eu paro, não dá para continuar mais. Então eu tenho que fazer o quê? Mudo um pouquinho minha condição inicial, pronto, resolvo um problema de estabilidade numérica, não é? E aí eu consigo encontrar a solução. A outra maneira de escrever a equação de Padovan, enquanto lá da Fibonacci, o número de indivíduos de uma certa geração era igual ao número dos pais mais dos avós, aqui você pode dizer, olha, é um número Pn, é o Pn menos 2 mais Pn menos 3. Então é uma equação de terceira ordem, uma equação discreta de terceira ordem. Então é como se fosse a população atual é igual ao número dos avós e dos bisavós. Se você estiver representando um crescimento de uma população, de indivíduos por essa expressão. É claro, se você for fazer um modelo matemático para algumas populações, às vezes é conveniente você botar uns coeficientes aqui, dependendo da população de indivíduos que você está estudando. E aí você vai gerar o quê? Se os três primeiros, se as condições iniciais forem igual a 1, lembra do cubinho de lado 1, que eu mostrei anteriormente? Pronto, você começa com representá-la espacialmente. Você pode representar ela como sendo um cubo de lados 1, 1 e 1. Pronto, você tem os três primeiros elementos da sequência de Padovan. Se você acrescentar o 2, deixa o primeiro termo já, o próximo seria o 2. 1, 1, 2, você tem uma coluna. Depois, o próximo é 1, os três seguidos, 1, 2, 2. Pronto, você tem uma barra. Com esses elementos, você constrói toda uma arquitetura que esse monge, arquiteto, o Van der Laan, construiu. A igreja de São Lourenço, lá em Florença, Santa Maria do Espírito Santo, obras de arte diversas, usando essa arquitetura e esses números harmoniosos. E aí eu posso também construir o quê? A representação geométrica plana. Quem deu o nome de número plástico a esse número foi esse arquiteto, né? E ele é chamado, então, número de Padovan, número plástico, se for lá na Itália, número d'Argento, né? E assim vai. O francês chama de número radiante, né? Então, as proporções características que esse número pode gerar são bastante diversas. E aí eu posso gerar uma figura plana também. Como eu construí uma figura plana para representar a sequência de Fibonacci, eu vou representar também os números de Padovan
de uma maneira plana. Só que agora eu parto de 3 triângulos equiláteros, de lado 1. Aí esses 2 lados vão me gerar um de lado 2. Aí eu construo um aqui, aí vou ter um de lado 2 aqui, mais um de lado 1, 3. Um de lado 3, mais um de 1 aqui, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 3, 12 e assim por diante. Então eu vou gerar também o quê? Uma espiral de Padovan, né? E a relação entre essas duas sequências? Qual que cresce mais rápido? Então a gente observou que os números de Padovan, eu tenho que eu vou chamar por Pn, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Observe que os números de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, a soma desses 2 dá 5, soma desses 2 dá 8, soma desses 2 aqui, desses 2 dá 13, assim por diante. Ela cresce muito mais rápido do que essa. Então posso estabelecer uma relação desse tipo. Então eu posso demonstrar que a sequência de Padovan é crescente também, é uma sequência, então uma função discreta, né? Para cada n você associa, para cada n natural se associa um número de Padovan ou de Fibonacci, que são inteiros. Então é uma sequência, é uma função definida discretamente. Bom, mas aí você brincou com essas equações harmoniosas e as sequências harmoniosas de ordem 2 e 3, por que não de ordem maior, de ordem K? Aí você pode brincar com isso também. E veja que nessa sequência anterior, se a gente pegar as razões entre esses termos consecutivos aqui da sequência de Fibonacci, você tem o número de ouro. Se pegar essas razões, olha, 4/3 dá 1,3, está bem próximo já do número plástico. Quanto maior o número, quando ele vai tendendo para infinito, a razão entre o seguinte e o anterior vai dar exatamente o número plástico. Então, será que eu posso generalizar para uma equação de ordem K qualquer e obter esse mesmo resultado? Se a gente resolver a equação harmoniosa, discreta, de ordem K, né, então eu vou obter o quê? E ter os K primeiros números, as condições iniciais igual a 1, já que ela é uma equação discreta de ordem K, eu tenho que ter 4 K condições iniciais. Eu tenho então que o limite de a n mais 1 sobre a n dessa sequência também é um número harmonioso. Que número é esse? Bom, a gente pode observar o seguinte, o primeiro deu 1,618 para a equação harmoniosa de ordem 2. Para a equação harmoniosa de ordem 3, deu o número de Fibonacci, menor, 1,32. De ordem 4, a única raiz real vai ser menor do que 1,32, vai ser 1,22, não sei o que lá. A outra, de ordem 5, menor ainda. Então você pode provar o quê? Não só que você vai ter os números harmoniosos decrescentes, além disso, com o limite dele para n tendendo a infinito é 1. Então eles vão, as raízes da equação harmoniosa eu mostrei que estão entre 1 e 2. À medida que você aumenta o grau da equação, ela vai se aproximando de 1. Então você pode provar isso usando propriedades matemáticas. Outros resultados matemáticos. Se eu tenho n maior ou igual a 2, que eu vou estudar a equação harmoniosa, ou polinômio harmonioso de grau 2, né? Então o conjunto das soluções reais dessa equação Pn de x menor ou igual a 0, para x maior ou igual a 0, é um intervalo de 0 a πn, com que n também entre 1 e 2. Você pode demonstrar esses resultados. Aqui, se o n for par, a equação harmoniosa tem uma raiz entre menos 1 e 0. Então, esses dois caras são as únicas raízes reais. Então, para n par, eu só tenho duas raízes reais. Se n for ímpar, Fn não tem raízes reais negativa. Então, o número harmonioso é a única raiz real positiva dessa equação harmônica. Outros resultados. Você usa, por exemplo, a desigualdade triangular para provar alguns outros resultados. Por exemplo, se eu tenho uma equação harmoniosa desse tipo, então existe um número real entre 1 e 2 raízes. Além disso, se for complexa,
ela é, além de ser uma raiz simples, tá? E ela for diferente desse Xiene, o módulo dela é menor desse Xiene, desse número harmonioso. Então, se ela tiver raízes complexas, o módulo dela você pode mostrar que é menor do que o número harmonioso. E aí a gente tem então, gostaria de mostrar então a sequência de números harmoniosos. À medida que você aumenta o grau da tua equação harmoniosa, os números harmoniosos vão decrescendo. Então começa lá com o número φ, número áureo, né? Dado esse nome devido ao arquiteto lá do Partenon, o Fídias, né? Depois tem o número plástico, depois 1,32, depois vem 1,22, 1,16, 1,13, 1,11, 1,09, 1,08, 1,07, vai decrescendo lentamente até o limite tender a 1. Né? Então, se eu tivesse uma equação harmoniosa de grau infinito, eu teria 1. Tá? Então, na realidade, o infinito não existe, mas a gente pode provar isso. Então, eu queria mostrar isso para vocês refletirem sobre as obras de arte e a matemática, mostrar que é possível a gente motivar os alunos e é possível o professor de matemática visitar uma exposição com seus alunos e verificar o que tem por detrás de uma obra de arte. Né? A obra não tem essa figura aqui, quem botou foi alguém aí que viu uma espiral ou que viu os números áureos aí. Né? E gostaria de, mais uma vez, agradecer aí a coordenação, a presença dos colegas professores, os colegas alunos, o pessoal da SEAD aí, muito obrigado. Né? E perguntas, se vocês quiserem fazer, sugestões, comentários, pode mandar por mim. Eu deixei o e-mail aqui no final, porque geralmente o pessoal bota só o e-mail lá no início, eu boto no final, porque aí vocês anotam, se quiser mandar alguma sugestão, né? Olha, professor, eu vi essa coisa interessante relativa a obras de arte, que está relacionado com a matemática, com a ciência, com a filosofia, né? Com a mitologia. Então é isso. Ok? Obrigado.